Bom dia! Bom dia. Como vocês estão, meus amigos, família? Glória a Deus, mais uma semana aí se encaminhando para o fim. Ah, meus irmãos, não tem nem o que falar mais umas horas, né? Você não consegue nem falar umas horas, só quer chorar mesmo, porque Deus tem nos presenteado demais, cara. Não sei muito o que falar, não, para falar para vocês no começo do devocional, acho, porque a gente vai ficar repetindo as mesmas coisas aqui, irmãos. Deus tem feito coisas incríveis, Deus tem derramado seu Espírito, tem uma porção que eu creio que já estava liberada, talvez nós não acessávamos por imprudência, por ignorância, por não entender, né? Por falta de sabedoria, de entendimento, de clareza, mas Deus ele tem nos dado clareza, entendimento, sabedoria. E eu creio que nós só estamos no começo do tempo mais poderoso das nossas vidas, do tempo mais poderoso da igreja na terra, do tempo mais poderoso dessa geração, né? Muitos aí falam que a nossa é a geração da incógnita, né? Que é a geração que não se dá para saber para onde vai. Glória a Deus por isso, porque ainda que os especialistas, né, os estudiosos não consigam dizer qual é o nome da nossa geração, para onde nossa geração vai, nós cremos que existe um que sabe qual é o nome da nossa geração. Geração eleita, sacerdócio real. Nós cremos que o Senhor quer nos transformar nisso, né? Cremos que Deus ele fará da pior geração de todas, a geração mais poderosa, mais apaixonada, mais incendiada, mais louca por Jesus da história. Eu creio nisso, isso queima meu coração. Eu falo para vocês, parece que tem um negócio que vai sair da minha boca aqui, parece que dá vontade de gritar, porque eu realmente creio nisso. Eu realmente creio nisso também e creio com força e até não gosto muito dessa falação redundante, repetitiva, que só fica falando essa geração é a pior geração. Pode ser até agora, mas a partir de agora não será. Deus pode mudar qualquer cenário e situação. Sim, nós reconhecemos a geração que estamos, mas nós também reconhecemos o Deus que temos, Exatamente. irmãos. Um Deus que nos tirou da lama, né? Meu Deus. Exatamente, tipo, reconhecemos e não ficamos apontando só isso, né, Diego? Porque só apontar não vai mudar. Nós fazemos ao contrário, nós profetizamos sobre essa geração. Será a geração mais poderosa que a Terra já viu, em nome de Jesus Cristo. Não é para nós termos o título de geração, é para o nome dele ser glorificado. Porque onde há densas trevas, a hora que a luz brilha, ela aparece, e ela aparece bem. Mas eu queria orar. Louvado seja Deus. Vamos orar, meus irmãos. Fica repetindo. Feche seus olhos aí conosco, né? Talvez você está na sua casa, talvez você está acordando agora ou indo para o seu serviço. Onde você estiver, nesse momento, nós queremos uma palavra de oração junto com você. Deus, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia, mais uma semana que se encaminha para o fim. Mas é engraçado, Deus, porque tanta coisa se encaminha para o fim, mas o Senhor não. O Senhor não tem fim. O Senhor é o Deus que não tem fim, é o Deus inesgotável. Então nós queremos provar de Ti nessa manhã. Queremos provar desse Deus inesgotável, desse Deus que não tem fim, que não tem início, não tem meio, não tem fim. Esse é o Senhor, esse é o Seu amor, essa é a Sua verdade sobre nós. O Senhor quer nos revelar a Sua palavra nessa manhã e nós nos abrimos, Deus. Nós nos expomos a Você, nos expomos a Sua palavra. Vem, nos corta com ela, nos divide, alma e espírito. Divide, Deus, faz o que o Senhor quer fazer conosco nessa manhã, que a Sua palavra encontre um lugar de propósito nos nossos corações, que a Sua palavra encontre em nós uma terra fértil para germinar e dar fruto para o Senhor. Deus, nós queremos ser encontrados pelo Senhor mais uma vez. Nós queremos nos deixar ser encontrados, porque o Senhor já é o Deus do encontro, o Senhor já é o Deus disponível, o Senhor já é o Deus da intimidade, o Senhor já é o Deus da paixão, do relacionamento, mas nós queremos ser esse lugar que recebe da paixão, que corre para o relacionamento, que corre para a intimidade, que corre para a palavra. Então vem, Deus, nos expomos nessa manhã, expomos o nosso coração a Ti, expomos as nossas convicções, as nossas dúvidas, as nossas perguntas, as nossas incertezas. Nós expomos tudo diante do Senhor, diante da Sua palavra, para que você venha e faça o que o Senhor quer conosco nessa manhã. Espírito Santo,
Amigo Espírito Santo, te damos liberdade também. Faz o que você quer, nos leva para onde você quer, conduz da sua maneira isso aqui, porque sem você isso aqui não tem valor. Sem você, para vivificar a palavra em nós, não tem valor, não tem sentido. Mas nós te damos liberdade aqui, Espírito Santo, também nessa manhã. Fala conosco, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje a gente vai ler Juízes 13, capítulo 13 e capítulo 14. Um versículo ali no capítulo 13 e um outro versículo no 14. Para quem não sabe, esses capítulos vão falar da história de Sansão, desde antes do seu nascimento, da sua mãe, do seu pai, da sua mãe que era estéril e clamava por um filho, e que ele, na verdade, foi profetizado pelo anjo do Senhor exatamente com o propósito de libertar Israel, né? Então, a gente vai falar desse cara que foi um juiz que julgou Israel. A Bíblia diz mais ou menos por aproximadamente 20 anos, né? Ele vai julgar Israel. Então, quero convidar você para abrir ali em Juízes 13, versículo 25. Juízes 13, versículo 25. A palavra do Senhor diz bem assim: e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Eu quero que você grave bem isso. O Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Um nominho meio difícil, né? Essas cidades. Capítulo 14, versículo 6. A palavra diz bem assim: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Só até aqui. A história de Sansão me chama bastante a atenção, exatamente por ele já ter sido profetizado e direcionado para ser um libertador, né, desde antes de nascer, por ser um nazireu. Inclusive o anjo vai falar para a mãe dele não beber nenhuma bebida fermentada, nem vinho. Navalha não passará sobre a sua não cabeça, vai passar né? sobre a cabeça da criança. E porque a criança seria nazireu ao Senhor. Mas quando eu penso em Sansão, esse início da vida dele, eu penso em uma pessoa empoderada pelo Espírito Santo. Empoderada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que, quando você pensa em Sansão, você vai pensar na força dele. Então, você vai pensar no poder que ele tinha. No poder de realizar coisas, no poder de guerra, no poder de luta, mas no poder também de ter acesso à presença de Deus, porque ele era separado para isso. Tanto que os versículos que a gente leu, um vai dizer que o Espírito do Senhor começou a agir nele, e outro diz que o Espírito se apossou dele. Então, eu penso primeiro em ser empoderado, e quando eu penso nisso, eu penso que nós somos filhos de Deus. Através do Espírito Santo nós se tornamos filhos, através do Espírito Santo nós temos acesso à mente de Deus, através do Espírito Santo nós fazemos parte da família de Deus. Através do Espírito Santo, nós somos luz. A Bíblia vai dizer que nós somos filhos da luz, que nós resplandecemos. A palavra também vai dizer que somos adotados, e que dessa forma, sendo filhos deles, nós somos empoderados. Através do Espírito Santo nós recebemos esse empoderamento, nós recebemos esse DNA. Não somos mais o mesmo. Sansão era quando o Espírito começou a agir sobre ele, ele se tornou o cara. Não foi as tranças, não foi o ser nazireu que fez Sansão o que ele era. O que fez Sansão ser o libertador, ser o juiz, foi o Espírito Santo agir na vida dele. Então, eu quero chamar a atenção para isso hoje. Eu quero chamar a atenção por esse apossar-se do Espírito Santo. O meu coração tem desejado, e a gente teve essa série aí de pregações do Pentecoste, e para mim o que elas queriam falar também era sobre a gente ser dominado pelo Espírito Santo. Ele vir e se apossar. Quando se fala de se apossar, é de ter posse, ter domínio completo, você ser dono de algo. Isso me lembra de 1 Coríntios 6, vai falar que
nós somos templos do Espírito Santo. Paulo está falando assim, por acaso vós não sabeis que são templo do Espírito Santo? E o legal é que ele continua falando bem assim, o corpo não é de vocês, é do Espírito. Aí o versículo seguinte ele vai falar assim, porque vocês foram comprados por grande valor. Então, Deus veio, pagou um alto preço por nós, exatamente para que o Espírito Santo fosse nosso dono, para que o Espírito Santo se apossasse de nós. Quando eu penso numa posse, eu penso que sou dono de algo. Então, quando eu penso que sou dono de algo, eu penso, eu tenho domínio sobre isso. Eu posso fazer o que eu quiser no meu terreno. Eu posso plantar, eu posso arrancar, eu posso construir. E quando eu penso no Espírito Santo, a Bíblia colocando esse termo sobre alguém, eu penso ela dizendo assim, é meu, eu construo o que eu quiser, eu planto o que eu quiser, eu faço frutificar o que eu quiser. E eu sinto que chegou esse tempo de a gente ser apossado, ser dominado pelo Espírito Santo, de, numa ilustração básica, ele levantar o braço, a gente levantar o braço. Entre aspas, uma marionete, porque nós somos guiados, é um relacionamento, não somos um robô, né? Mas como se ele olhasse, nós olhamos, ele caminha, nós caminhamos. Como as rodas ali em Ezequiel, né? As rodas e os seres viventes iam para onde o Espírito iam. Para onde os seres viventes se moviam, as rodas se moviam também. Para onde se iam para a esquerda, as rodas iam para a esquerda. Então, se o Espírito Santo vai para a esquerda, iremos para a esquerda. Se o Espírito Santo vai para a direita, nós iremos para a direita. E eu sinto que chegou esse tempo de nós sermos posse, nós sermos dominados. E isso, eu não creio que a gente perde a característica de a gente ser quem a gente é, da gente perder a nossa vontade. Eu acho que é bem ao contrário. Nós realmente nos encontramos em quem nós somos, nós realmente encontramos aquela vontade, aquele desejo que vai nos satisfazer, que vai nos dar um retorno agradável. A Bíblia vai dizer que Deus, ele bem sabe os planos que ele tem para nós. E são planos de bem, são planos para produzir o final desejado. Ou seja, todos nós desejamos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida regada de vitórias e conquistas. Então, esse ser apossado pelo Espírito Santo, ser tomado pelo Espírito Santo, é exatamente para isso, um desejo natural que existe dentro de nós de ter essa plenitude. Meus irmãos, vocês viram mexendo no celular aqui, eu não estava vendo outra coisa, nem respondendo nenhuma mensagem, mas é que eu lembrei de um negócio aqui agora, sobre essa questão da possessão, né? Essa questão da possessão, acho que primeiro, possessão tem a ver com posse, né? Algo que você possui, você tem posse sobre isso, né? E eu acredito que como cristãos, irmãos, o Senhor ele não quer só nos possuir de uma maneira que Ele possa possuir o nosso corpo, mas é que nós somos a propriedade dEle, né? Quando Jesus derrama seu sangue, Ele nos compra com preço de sangue para aquele que desde o início era o nosso dono, que era o nosso próprio Deus, nosso próprio Pai. Nós é que nos vendemos por pouco, nós é que nos vendemos para o mundo, nós é que nos vendemos para o pecado, nós é que nos vendemos para as coisas desse mundo, meus irmãos. Então, eu acredito que uma das coisas que nós precisamos ver nesses dias será que nós somos possessão do Senhor, posse dEle? Ou será que nós somos posse ainda de pecados, posse de pensamentos que não estão de acordo com o Senhor, posse desse pensamento humanizado dos dias de hoje, que tende a Satanás, que tende a ver uma vida onde eu sou independente, eu tenho a minha vida, não preciso dar satisfação para ninguém? Ou será que eu tenho uma vida onde o Senhor pode dizer que eu sou posse dEle? Né? Que o Senhor pode me possuir como sua consagração, assim como Ele fez como Sansão. E algo que eu estava vendo aqui, meus irmãos, olha só. Quando ali no verso 6 do capítulo 14, fala que o Espírito do Senhor se apossou, possuiu Sansão de tal maneira, essa palavra, na sua raiz, ela diz assim, ó, avançar, prosperar, progredir, levar ao sucesso, levar ao proveito, tornar próspero, conduzir a um bom resultado e fazer prosperar. Só que olha isso aqui, então significa que quando o Espírito Santo se apossa
Ele possui a minha vida e a sua vida. Ele nos leva a um lugar de progressão. Ele nos leva a um lugar de propósito. Ele nos leva a um lugar de prosperidade, de sucesso. Ele nos leva a um lugar proveitoso. Só que olha só, essa palavra possessão ali que é usada para Sansão é a mesma que é usada aqui, quer ver? Daí, meus irmãos, daí me pega por dentro. Que daí é a mesma palavra que é usada aqui, ó, Salmos capítulo 1, a partir do verso 1 fala sobre o homem que confia no Senhor. Daí o verso diz assim, ó, verso 2: antes ele tem o seu prazer no Senhor e na lei do Senhor, na sua lei ele medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à beira do ribeiro, que no devido tempo dá seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa palavra bem sucedido também é traduzida pela mesma palavra que é traduzida para Sansão quando ele está possesso pelo Senhor. Meus irmãos, é no Senhor, é na presença do Senhor. Nós não precisamos do conselho dos ímpios, nós precisamos do conselho do Senhor, do conselho da palavra, do conselho dos homens e das mulheres de Deus que estão sobre a nossa vida. E às vezes nós buscamos conselhos de outros, conselhos que não nos levarão a uma possessão do Espírito, a ser posse do Senhor. É tempo de nos deixarmos ser possuídos pelo Senhor, porque apenas possuídos pelo Senhor, diante da sua presença, tendo a sua palavra e meditando nela dia e de noite, então nós somos como essa árvore que ela, independente do tempo, ela continua florescendo, porque ela está no ribeiro das águas, que é o rio de Deus, que é o rio que não para conforme as circunstâncias, que é o rio que não para com a epidemia, que é o rio que não para com o coronavírus, porque é o rio de Deus, é o rio que flui do Senhor. O Senhor é a fonte desse rio e é uma fonte inesgotável. Nós precisamos nos render a essa fonte para, assim como Sansão, sermos possessos e para sermos levados a um fim proveitoso, ao lugar do propósito, ao lugar da prosperidade que tem a ver com o céu, meus irmãos. Isso é demais, meu Deus. Amém, amém. E para mim, glória a Deus. Que bênção que é isso, né, Diego? Que bênção. Eu falo bênção porque quando para mim a Bíblia está falando em bênção, para mim ela está apontando para isso, ela está apontando para essa intimidade, para a gente ser posse do Espírito Santo. Se for ver ali no versículo 24 do capítulo 13, a Bíblia vai dizer assim: Sansão cresceu e o Senhor o abençoou. Aí o versículo 25 que a gente leu inicia dizendo que o Espírito começou a agir nele. Então é uma bênção o Espírito começar a agir em você. Isso me lembra de Jacó. Lembra de Jacó em Gênesis 32? A Bíblia diz que ele brigava com o anjo. E uma hora a Bíblia fala assim: o homem disse para Jacó, me deixe ir. O que Jacó responde para ele? Eu não o deixarei ir se você não me abençoar. Me dá a minha bênção para depois subir. Tem até uma musiquinha, né? Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Essa é das antigas. É do pandeiro e da meia lua. Aí, mas não é uma bênção qualquer. Jacó não queria uma bênção qualquer. Porque depois dali, você não vê simplesmente Jacó só prosperando financeiramente. Você não vê Jacó simplesmente crescendo com as suas ovelhas, com os seus gados. A Bíblia diz que o anjo vira para ele e fala: agora você não é mais Jacó, você é Israel. É uma bênção que muda a identidade, muda quem é. Diz para Jacó quem ele é no Senhor. Ou seja, essa bênção, para mim, na minha opinião, é a presença. Deus chega e fala assim: eu te abençoo, e quando eu estou te abençoando, eu estou derramando a minha presença. É essa árvore plantada ao ribeiro. Vai bem, porque o Senhor vem e abençoa com a sua presença. Então, quando ele abençoa com a sua presença, ele está dizendo assim: eu estou colocando o meu espírito para que ele seja dono das suas atitudes, das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Não simplesmente porque eu sou Deus e sou dono de todas as coisas, mas porque só dessa maneira eu consigo te levar ao ribeiro, só dessa maneira eu consigo te levar ao local aonde você prova de mim, ao local aonde você pode sugar do néctar do meu coração, do néctar da minha presença, aonde a bênção central é você olhar para mim, você ser transformado por causa disso, a sua velha identidade deixa de existir, a nova surge. Ali, para mim, é o maior progresso, é a maior beleza de ter o Espírito Santo derramado sobre si, do Espírito Santo agir em nós. Sim.
E quando nós falamos também, nós olhamos para a prosperidade e muitas vezes o nosso coração é pervertido pela palavra, né? Às vezes a gente não gosta mais da palavra porque foi pervertido. Mas, meus irmãos, se a gente olhar, toda a prosperidade ela é consequência de uma entrega, né? Aos homens mais ricos do mundo, prosperidade financeira, os homens mais ricos do mundo são os homens que mais entregaram seu tempo ao trabalho. São os homens que mais entregaram a sua vida ali, seu tempo, seu coração. Eles entendem como um propósito. E eu não estou falando que Deus não chamou pessoas para isso. Não, não é isso que eu estou falando, me entenda. Mas estou querendo te dizer que quando nós falamos sobre a prosperidade financeira, ela é uma entrega de tempo, ela é uma entrega de trabalho. Né? Nós falamos sobre os médicos, a equipe de saúde que está trabalhando nesse tempo como nunca. Eu tenho um primo que ele é médico em Curitiba, ele está se formando. Para ser neurocirurgião, eu sei quantas horas por dia que ele estuda, quantos anos ele faz isso, né? Então, a prosperidade e êxito e o bom proveito dentro da medicina dele é consequência dessa entrega dele no tempo, nos estudos, debruçado diante dos livros, dentro das salas de operação, só assistindo os professores para ele poder aprender, né? Só que às vezes a gente acha que com Deus é diferente. A nossa prosperidade com o Senhor é consequência da nossa entrega. E eu não estou falando sobre Deus vai me enriquecer. Não estou falando sobre Deus te dar coisas, irmãos. Eu não estou falando também que Ele não vai te dar. Eu creio que Deus tem uma vida incrível para todos nós. Porém, meus irmãos, ainda que Deus nos dê a maior riqueza do mundo, financeiramente falando, meus irmãos, quando nós somos prósperos no Senhor, nenhum carro pode tirar o teu coração do Senhor. Nenhuma casa própria pode tirar o coração do Senhor. Nenhum salário pode tirar teu coração do Senhor, porque você está próspero no Senhor, porque o Senhor te possuiu por completo, porque quando fala sobre possessão, fala sobre uma completude, fala sobre algo total, né? Se eu tenho posse de um terreno, é todo aquele terreno, toda aquela dimensão, tantos metros quadrados eu tenho posse, então todo aquele metro quadrado é meu, né? E quando nós falamos sobre Deus nos possuir, o Espírito Santo nos possui também, é a mesma coisa, é por completo. Né? Eu acredito que mais do que nunca precisamos nos render, abrir o nosso coração, chega de usar armadura. Se lembra lá, cara, tentaram colocar uma armadura em Davi, a armadura não era para ele, a armadura era de Saul, né? Saul era o rei que já estava sendo destronado há algum tempo, né? Então nós estamos aceitando muitas vezes que deuses aí coloquem armaduras sobre nós. Meus irmãos, é tempo de nos desarmarmos. Né? Às vezes a gente chega diante de Deus, diante da presença de Deus, diante do Senhor, Rei de Reis, que é Senhor de todo o exército, e a gente quer se armar diante de Deus, como se Deus não nos conhecesse por completo. Né? A gente faz igual Adão e Eva, se coloca atrás de um arbusto como se o Senhor não nos conhecesse. Né? Colocamos algumas folhas para nos tapar como se o Senhor não soubesse qual é a nossa nudez. É tempo de nos desarmarmos. Né? Às vezes estamos usando armaduras diante do Senhor e o Senhor pensando assim, talvez, meu Deus, tira essa armadura, eu preciso te tocar, eu quero te possuir. Né? Vamos deixar o Espírito do Senhor, o Senhor nos possuir nesses dias. Meu Deus, é poderoso, irmãos. Deus está nos chamando para isso. Amém, amém, amém. E para mim é isso, sabe? A bênção é Ele. Tem todas as outras coisas. Tanto que a próxima coisa que eu quero falar é sobre esse poder para transformar o mundo ao nosso redor. Porque Sansão transformou o mundo ao seu redor. E Jacó, ele é o pai das tribos, entendeu? Mas antes dele se tornar isso, naquele momento que ele fala assim, ó, você só sobe depois de me dar a bênção que ele está desejando para mim, na minha opinião, a presença. Naquele momento, o Deus que era Deus de Abraão, Deus de Isaac, se torna Deus de Jacó. Ou seja, mudou a história. Agora é Deus de Jacó, entende? Além de ele ser posse de Deus, ele sobe o nível. Agora as pessoas não falam mais assim, o Deus de Abraão, só o Deus de Jacó. Não, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Então, quando nós deixamos o Espírito se apossar de nós, não é mais só o Deus do Pastor Cezinha, o Deus do Shalom, o Deus do Danilo Figueira, o Deus do Judá Bertelli, do Luiz Hermínio. Não, é o Deus do Mike, é o Deus do Diego, é o Deus de você que está em casa. E junto com isso, vem o poder para transformar o mundo ao redor. O poder para transformar a sua família, o poder para transformar seu casamento, para transformar suas finanças, para transformar a tempestade, para transformar o deserto, o vale, em coisas que só Deus pode fazer.
quando eu penso nisso, eu penso em Efésios. Efésios não vai dizer aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aí só que daí ele dá o porquê. Através do seu poder que nós opera. Entende? Ele pode fazer qualquer coisa, muito além do que a gente pedir, do que a gente sonhar. Ele pode reconstruir coisas, ele pode trazer coisas a existências que não existem. Mas, através do seu poder em nós, se a gente não deixar o Espírito se apossar de nós, agir na onde deve ser agido, nos levar aonde a gente precisa ir, a gente não vai provar disso. Eu sinto, para mim eu tenho a impressão que, e eu acredito que é uma verdade, o tanto que a gente vai provar depende do tanto que a gente vai deixar esse poder agir em nós. Existe todas as coisas para serem transformadas no mundo. A gente pode realizar grandes feitos. A gente pode ser uma geração marcante. A gente pode ser a geração mais poderosa que já pisou na Terra. Mas se a gente deixar ser a geração que mais deixou esse poder atuar em nós, eu acredito nisso. À medida que a gente se aprofunda nisso, à medida que a gente deixa esse poder tomar espaço em todas as células do nosso corpo, em todos os cantos do nosso espírito, em todas as dimensões do nosso coração, a gente vai provar em todas as dimensões que o céu pode nos dar. Porque antes de Paulo falar isso aos Efésios, ele fala do amor, que é comprido, alto, largo, e que a gente vai provar desse amor. E ele fala para a gente provar até a plenitude. Então, à medida que eu deixo esse amor entrar, esse espírito executar o que ele quer executar, a gente vai provar coisas profundas. Porque a Bíblia diz, né, Diego? Em Cristo está o sim, o amém. Então, depende de nós o resto. Eu acho incrível porque quanto mais o Senhor nos possui, mais nós... É como se... O Senhor, ele é muito bom, né? Porque é como se fosse uma relação de bate e volta, assim, sabe? Deus, ele não precisava disso, né? Mas conforme nós nos deixamos nos possuir pelo Senhor cada dia mais nós temos acesso às suas profundezas, né? Mas ele revela as suas dimensões, né? Que fala sobre essas dimensões do amor de Deus ali. E quanto mais nós somos possuídos, mais ele nos revela mais da sua dimensão. Meus irmãos, isso é incrível, né, cara? Meu Deus, irmãos, que privilégio nós temos. Nós temos que entender que nós somos o povo mais privilegiado da terra. Nós temos acesso à presença do Deus de toda a terra. Nós temos em nós o poder e o Espírito Santo, que é o mesmo Deus que estava na criação, Deus de toda a terra. Né? Talvez o seu nome é diferente, mas ele é o mesmo. Ele é o Espírito Santo, nosso melhor amigo. Quem revela a profundeza e as dimensões de Deus é Ele. Né? Se Ele não nos possuir, não existe como nós mergulharmos nas profundezas do amor de Deus, das revelações da palavra, porque a palavra é apenas letra. Quem vivifica a revelação, a luz por trás da letra é o nosso amigo Espírito Santo, que deseja nos possuir por amor. Então nós precisamos nos render, né? Uau, Isso é demais, meu Deus. Eu gosto disso, Diego, desse entendimento que é privilégio. Cara, é Deus. Mas a gente se pergunta também às vezes, como assim o poder para se transformar o mundo ao redor? Para mim, eu creio que o Espírito Santo nos dá a habilidade de sobrenatural que nenhuma outra coisa vai nos dar. Isso me lembra de... Cara, Êxodo 8 me chama muita atenção. É um versículo, uma frase solta num versículo, que quando os magos vão tentar reproduzir a praga dos piolhos, aí eles estão lá tentando e eles não conseguem, eles respondem para o faraó algo muito interessante. Ele fala assim, nós não conseguimos. Aí eles vão falar de Moisés e eles falam assim, é pelo dedo de Deus que ele executa essas coisas. E eu lembro que na época eu pesquisei, o dedo de Deus? E o dedo de Deus é a mesma referência para o Espírito Santo, que é a mesma referência para o Espírito de Deus. Então eles estão dizendo assim, é uma coisa assombrosa, é uma coisa tão grandiosa, que nós reconhecemos que ele, como homem, ele não seria capaz de fazer. Nós reconhecemos que nós, com toda a ciência, com todo o conhecimento, não conseguimos fazer.
porque é uma habilidade dada pelo dedo de Deus, é uma habilidade dada pelo Espírito de Deus. Isso também me lembra de Neemias. Neemias 6 vai dizer o final ali da reconstrução do muro, e ele diz que foi em 52 dias. Esses dias o pastor contou que o muro tem 8 metros de largura, circula a cidade inteira. Como? Como que um muro desse tamanho se faz em 52 dias? O muro de uma casa de 15 metros por 20 você não faz em 52 dias? Agora um muro em volta de uma cidade, por causa do poder do Espírito Santo, por causa do manifestar, do empoderamento, das habilidades que ele nos dá, dele se apossar de nós, a gente faz coisas sobrenaturais, coisas que as pessoas olham e falam, como que esse cara conseguiu? Como as pessoas olhavam para os discípulos e falavam, a gente vê que eles não têm instrução, mas eles falam com autoridade, eles falam como pessoas entendidas, eles falam como pessoas que andaram com Jesus. E para mim isso já me leva a outra coisa, que somos vencedores por natureza, está no nosso DNA. Eu queria dizer para você, se você está enfrentando uma luta, se você está enfrentando dificuldades que você não vê solução, se você está enfrentando tristezas, se você está enfrentando a depressão, você já venceu ela. Se você está enfrentando dificuldades no seu casamento, você já venceu ela. Porque é DNA do cristão ser vencedor. Não existe em cima da terra nenhum cristão que seja derrotado. Eu me recuso a acreditar que nós estamos destinados em alguma área a ser derrotado. Para mim, a Bíblia diz, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Então, nós vencemos todas as coisas. Romanos 8 vai dizer que aquele Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo Espírito que está em nós. E ele vai vivificar o nosso corpo. Ou seja, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, está em nós. Esse mesmo poder, essa mesma vitória sobre a morte está em nós. Então, é natural termos saúde, sim, é natural termos uma vida plena, é natural nós sermos pessoas empoderadas, pessoas, como a gente disse em outro devocional, ser pessoas que vivem no sobrenatural, pessoas que foram criadas para o ambiente do céu. Uma coisa que eu estava pensando enquanto o Mike falava sobre essa capacidade que Deus nos dá de transformar o mundo, né? O mundo ao nosso redor, mas o mundo, irmãos, nós temos que sonhar como Deus sonha. Deus, ele não sonha só com o mundo ao nosso redor, Deus sonha com todo o mundo, e nós fazemos parte desse sonho de Deus. Mas eu me lembrava de Êxodo 31, quando fala sobre Bezalel, né? A Bíblia vai dizer que Deus, ele ungiu Bezalel, ele encheu Bezalel do seu espírito. É o que a Bíblia diz. Se você pegar Êxodo 31, vai dizer que Deus encheu Bezalel do seu espírito para que ele pudesse trabalhar ali e construir algumas coisas, né? Só que o que Bezalel construiu foi a Arca de Deus, a Arca da Aliança, meus irmãos. O lugar onde você pode lembrar que nosso pastor, quando ele falou sobre o Espírito de Deus em nós, ele até citou Bezalel, falou, né, que na antiga aliança a arca vinha sobre aquela caixa revestida com ouro, só que era uma caixa de madeira, né, madeira da cássia, revestido com ouro, mas era uma caixa de madeira. Só que quem fez esse trabalho foi esse homem Bezalel, cheio do Espírito. O Senhor primeiro o possui, então o Senhor o manda para cumprir o propósito dele, que era a construção da Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança era o lugar onde a presença de Deus ela descia. Meus irmãos, a possessão nossa do Espírito e a presença de Deus está relacionado. A nossa capacidade de transformar o mundo, ela é consequência da presença de Deus, é consequência da possessão. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estava vendo aqui, ó, Bezalel. O nome Bezalel significa a sombra de Deus ou a proteção de Deus. Isso é tão incrível que eu sinto que Deus está nos chamando de Bezalel nessa manhã. Deus está chamando você para ser Bezalel onde Ele te inseriu. Talvez você não é pastor, talvez você não é nem líder, mas talvez Deus te chamou para ser Bezalel na sua empresa. Talvez na sua empresa você vai levar soluções para a sua empresa que se não tivesse você possesso pelo Espírito, não chegaria até lá, né? Talvez eu até sinto assim no meu espírito que existem pessoas aqui que você sente que Deus ele quer mudar o ramo em que você trabalha. E alguns jovens que você está com algumas dúvidas em que curso você vai fazer,
né? Porque você queria um e você se sente agora atraído por outro. Dê lado ao Espírito. Vou falar como minha mãe sempre falou. Dê lado ao Espírito, né? Dê voz ao Espírito, ouça o Espírito, porque Deus está nos chamando para nos possuir na sua presença, diante da presença, mas para nos levar em todos os lugares da sociedade, nos levantar como Bezalel, homens e mulheres com ideias, com negócios, com projetos que vão revolucionar o mundo, né? Isso está para nós, é nós. Nós somos filhos do Pai de toda a criatividade, meus irmãos. Não existe homem que tenha a criatividade que Deus tem, até porque quem é o Criador de céus e terras foi o Senhor. Não existe nada que o homem criou que seja mais bonito do que a própria terra. As maiores belezas do mundo são as belezas naturais, espalhadas pelo universo. Quem criou isso foi Deus. Quem criou isso foi Deus. Nenhuma praia artificial é mais linda que as praias criadas pelo próprio Deus, né? Não estou desmerecendo, mas nem se compara. Essa é a verdade. Porque são artificiais. Não tem a essência do Deus da criação. Não tem as digitais do Deus da criação, como eu e você temos. Então, Deus ele quer nos possuir. Não podemos viver sem essa possessão, porque nós somos possuídos como consequência, meus irmãos. É simplesmente uma consequência desse privilégio. Ser possuído, viver na presença, amar a presença. Como consequência, Deus nos leva como Bezalel aí ao redor do mundo, seja qual for a cidade que você mora, a casa que você mora, quem foi a sua família, em qual condição você chegou até aqui. Deus ele está nos ungindo, quer nos possuir como Sansão, e eu creio que como Bezalel também, para que você influencie em todos os lugares onde Deus chamou para influenciar. Amém, né? Amém. Glória a Deus. Bezalel, para mim, é uma das pessoas mais especiais da Bíblia, para mim, para o Mike. Porque quando você fala de Bezalel, para mim, fala de uma pessoa que molda lugares para a presença de Deus habitar. Molda coisas para a presença de Deus se manifestar. Ele molda as coisas para que exista o encontro com Deus, Exatamente. né? Exatamente. Porque quando a Bíblia vai dizer assim, o Espírito se apossou de Bezalel, nem é direto para Bezalel que está sendo falado. Sim. Isso está sendo falado para Moisés, e Deus diz bem assim, eu ungi Bezalel e o meu Espírito sobre ele para que ele faça. Não vou citar o que são uns 10 versículos que fala sobre ele. Né? E ele constrói ali os utensílios. Eu creio nessa palavra que o Diego está falando. Deus está levantando pessoas que vão se levantar como Bezalel, e aonde elas estiverem, elas vão moldar o local com ideias, com criatividade, para a presença de Deus se manifestar ali em sabedoria, em recursos, em coisas que as pessoas vão olhar para elas e vão falar, da onde que veio essa criatividade? Porque para mim, Diego, eu acredito que a criatividade não é um dom. Para mim, a criatividade é inerente ao ser humano. Porque faz parte da nossa essência, né? Nós fomos criados, como você diz, por alguém que é o Criador. Alguém que foi criativo em todas as coisas e sonha com os nossos dias. Todo ser humano ele é criativo. Todos nós criamos coisas. Então, eu queria dizer para você, você é criativo. E você vai ativar uma sabedoria no nome de Jesus Cristo sobre a sua vida a partir desse momento que você deixar o Espírito Santo se apossar sobre você. Eu profetizo esse espírito de criatividade ligada ao céu. Você criando coisas puras, coisas santas, coisas que revelam quem Jesus é. No nome de Jesus Cristo. E não despreza, irmão, não despreza a simplicidade, não despreza os começos, né? Cara, eu tenho um amigo lá em Paranaguá. O Diego, o nome dele é Diego também, amigão. Cara, o Diego ele trabalha numa empresa incrível lá, uma empresa muito boa no Porto, muito boa, conheço a família dele, são todos apaixonados por Jesus lá. E daí, esses dias eu vi que ele mandou uma mensagem falando, esses dias, né, faz algum tempo já, que ia abrir começar a fazer hambúrguer, né? Daí, beleza. Daí, semana passada, eu tava conversando com ele no telefone, e ele já começou a vender hambúrguer. A foto dos hambúrgueres são lindos, cara. E pela quantia que eu tô vendo todos os meus amigos comprar, deve ser muito gostoso. Falei que eu não vejo a hora de poder ir para Paranaguá para provar esse lanche dele aí. Mas olha só, cara, agora ele tem um Instagram, foi feito tipo uma logo lá. É o Brabo Burger. Se você quiser, siga no Instagram, Brabo Burger. O nome. Merchan, e daí, eu quero um lanche quando eu for para ir com o Diego. Semana passada eu tava conversando com o Diego e ele... acho que já era umas 1h30 da manhã, assim, nós conversando por vídeo, e ele estava no carro ali, ele tinha acabado de fazer uma das entregas ali, estava vindo para casa,
Ele falou, Diego, tô orando, cara, mas provavelmente eu tô saindo do meu serviço para viver disso. Eu falei, sério? Ele falou, sim, cara, Deus colocou no meu coração e agora é o meu sonho, abrir uma hamburgueria. Eu vou caminhar nisso. Falei, cara, vai pra cima. Vai pra cima. Falei, se Deus falou, você tem minhas orações. Mano, o Diego, há um ano atrás, não queria nem saber de hambúrguer, só de comer mesmo, né? É bom. Mas, cara, agora Deus deu uma ideia pra ele, um projeto e tal. Meus irmãos, isso é poderoso demais. Uau! Por quê? Porque ele tem dentro dele ali o Espírito do Senhor. E ele tem intimidade com o Espírito Santo. E surgiu uma ideia, ele pegou essa ideia e está indo para cima. Consequentemente, ele vai preparar um lugar na sua hamburgueria onde pessoas terão acesso à presença de Deus até sem saber. Por quê? Porque aquele ambiente é um ambiente que quem preparou foi o Diego, cheio do Espírito do Senhor. Né? Como o Bezalel preparou, sonhou, projetou com o Senhor e deu vida àquilo. Glória a Deus. Amém, amém. Para encerrar, eu queria citar 1 João 4,4, que ele vai dizer bem assim, filhinhos, vocês são de Deus e vocês já venceram, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Eu queria dizer para você, se você deixar o Espírito se apossar de você, não existe vitória que você não alcance, não existe coisa que você não realize e que você não seja capaz de realizar, não existe local aonde você não será capaz de manifestar a presença de Deus. Não existirá ambiente onde você não conseguirá moldar para a presença de Deus ser bem-vinda naquele lugar. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa manhã. Que a presença de Deus se aposse de você e que no seu casamento você possa moldar esse local para a presença de Deus se manifestar. Na sua empresa, a presença de Deus se manifestará. E eu sinto uma pessoa com depressão que tem passado muito tempo trancada, muito tempo chorando e pensando em acabar com a sua vida. Eu quero profetizar sobre você um novo tempo, um tempo em que o Espírito se aposta de você. Eu quero dizer, abre a porta do seu coração. Já é tempo chegado, a luz já brilhou. Aonde havia densas trevas, a luz já chegou e ela chegou na sua vida. Você que está ouvindo isso, eu profetizo sobre a sua vida, esse espírito que esteve sobre Bezalel, que esteve sobre Jacó, que esteve sobre Sansão e tantos outros, sobre você. E você é uma pessoa que estava sendo conhecida como alguém depressivo, como alguém triste, como alguém que adoece as pessoas, que você ouviu muitas vezes as pessoas falando que estar com você causava dor nelas. Você vai ouvir as pessoas falando, como é doce conviver com você. Da onde que veio essa criatividade, da onde que veio esse colorido de Deus, esse colorido que traz paz, é como se o sol nascesse, as pessoas vão te chamar disso. No nome de Jesus Cristo, para a honra e glória dele. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos, vamos orar. Glória a Deus por isso. Eu queria te chamar nesse momento para a gente orar pela nação. Vamos interceder, né? Sinto que Deus tem coisas em relação a isso também para a nossa nação. Deus, nós te agradecemos, Deus, pela sua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus dessa nação e nós cremos assim. Deus, nós clamamos nesse momento, Deus, para que o Senhor possua a nação brasileira. Possua a nação brasileira com o seu Espírito Santo. Espírito Santo, possua a nossa nação. Espírito Santo, sopra nos 4 ventos dessa nação. Varra tudo que não vem do Senhor, para que o Senhor possa declarar que o Senhor possui a nação brasileira, possua a nossa nação, possua o governo, possua tudo que diz respeito à nossa nação, possua as famílias brasileiras. Nós declaramos sobre as famílias do Brasil, nós declaramos possessão do Espírito Santo, declaramos possessão do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, sopra com teu Espírito, assim como você possuiu a Bezalel, Senhor, possua na nossa nação os cristãos, aqueles que carregam o seu Espírito, e derrame sobre eles ideias, negócios, levante eles nas esferas que o Senhor os chamou, declare sobre eles os seus propósitos. Eu declaro sobre os cristãos, sobre a igreja brasileira, uma clareza de propósito. Eu declaro clareza de propósito, visão de propósito, que todos os cristãos dessa nação consigam ter clareza qual foi o
lugar que o Senhor os chamou para atuar? Qual foi a esfera da sociedade que o Senhor os chamou para atuar? Porque eu creio, eu sinto no meu espírito que Deus está dando novas ideias para as pessoas de todas as esferas da sociedade brasileira. Eu sinto que o Senhor está levantando novas empresas nessa geração, nessa nação brasileira, através dos seus filhos, através daqueles, Deus, que carregam o seu espírito. Eu profetizo empresas que estavam indo à falência por causa de homens e mulheres simples, que às vezes estão lá dentro, mas que carregam a presença. Essas empresas começando a alavancar, essas empresas começando a prosperar por causa de ideias, de sonhos que o Senhor está colocando nos simples, nos seus filhos, naqueles que às vezes são simples empregados, não são donos, mas que vão revolucionar as histórias da sua empresa, e que as suas empresas abençoarão e ajudarão essa nação a prosperar. Eu profetizo, assim como Bezalel preparou um lugar para a presença, eu profetizo a nação brasileira sendo conhecida por um lugar preparado para a presença. Declaro que as pessoas, quando aterrissarem de avião sobre a nação brasileira, elas estarão aterrissando para ter encontros com Jesus. Declaro que nos navios que vão vir sobre a nação brasileira, ao redor dela, trazendo coisas dos outros países, pessoas de outras nações se achegando de navio para o Brasil. Essas pessoas, quando descerem dos seus navios nas costas brasileiras, elas descerão para ter encontros com Jesus. Sem saber, elas estarão descendo no lugar da presença, numa terra, numa nação preparada para a presença. Nós declaramos isso e declaramos que as nações ao redor, elas virão assim como a rainha de Sabá, elas virão para ver o lugar onde a sabedoria e a presença de Deus habitam, para que elas possam ser levadas para as outras nações. Nós te abençoamos, Brasil, e declaramos uma terra possuída pelo Espírito de Deus, declaramos uma terra possuída pelo Espírito Santo, e nós damos uma ordem a todo principado ou potestade que tem tentado reagir quanto ao Espírito de Deus nessa nação. Nós declaramos falência, e nós declaramos, ó Brasil, tu és terra bendita e possessa pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Sabe, irmãos, eu sinto um nome, Amanda, e eu sinto que Deus tem algo específico para você, Amanda. É como se eu sinto Ele te chamando para fora do quarto escuro, e eu sinto Ele te chamando para um tempo de criatividade. Não, as pessoas, quando pensam em criatividade, elas tentam pensar só em arte e em cultura, mas eu digo criatividade em criar coisas novas, em criar ambientes novos, em criar um estilo novo de vida. Eu sinto uma nova estação, onde as coisas estão florescendo para você. E eu sinto Deus te chamando para sorrir. Há um tempo de muito sorriso, você vai sorrir muito, é muita alegria sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos. Uau. Glória a Deus. Nós vamos precisar encerrar aqui, eu e o Mike. Não dá pra continuar mais. Não. Nossa, tinha assunto para falar. Louvado seja Deus, irmãos. Que Deus ele nos possua. Vamos nos permitir ser possuídos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Ele quer fazer coisas que nós nem imaginamos, né? Com a nossa vida e através da nossa vida, né? Carregando essa presença. Uau. Louvado seja Deus. Meus irmãos, obrigado. Mais uma semana chegando ao fim, né? Mas Deus não tem fim, lembre-se disso. Ele é inesgotável e através do seu Espírito, através dessa possessão em nós, Ele quer nos levar mais profundo nas suas dimensões, a dimensão do seu amor, da sua graça, do seu favor, da sua paternidade, né? Qual é o lugar que Deus está querendo te revelar, né? Louvado seja Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por estar conosco mais uma semana. Que Deus abençoe seu final de semana. Tenha o melhor final de semana da sua vida até aqui. Né? Fica ligado nas nossas redes sociais, estamos cheios de programação e você não pode perder. Né? Envie para outras pessoas nossas programações e também nos manda aqui, irmãos, nos manda os seus testemunhos. Nós temos ouvido tantos testemunhos, né? Milhares de testemunhos, milagres, maravilhas, sinais, curas, manifestação mesmo do Espírito. Deus nos chamou para esse lugar. E não esquece de nos mandar seu testemunho. Você pode mandar seu testemunho aqui nos comentários do Facebook, você pode mandar nos comentários aqui do Facebook e você também pode nos mandar no direct do Instagram, né, da nossa comunidade cristã Zoe, manda lá também, né? Mas é isso aí, meus irmãos, obrigado, Deus abençoe, amamos vocês, Deus abençoe, beijo no coração. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.